Tolerância religiosa está expressa na decisão do Alexandre de Moraes, que isso sirva de alerta para pastores, padres e todas as lideranças religiosas que existem no país, porque o nosso direito sagrado de reunião pacífica e o nosso direito sagrado ao culto, a professarmos a nossa fé, está sendo violado, que é uma decisão claramente inconstitucional e totalmente absurda, que a gente não vai abrir mão de fazer, pelo menos de pedir a Deus pela saúde do meu pai e pela justiça nesse país e pelo retorno da democracia. Tá bom, gente? Obrigado, bom trabalho aí, tá? Senador, ao vivo aqui para a Rádio Gaúcha, por gentileza, o senhor falou, negou qualquer intenção de fuga do seu pai, que eu só gostaria de pedir para repetir, porque a gente está ao vivo. O senhor negou qualquer intenção de fuga, disse que se fosse isso, teria rompido. Não, os fatos provam que ele não ia tentar fugir, porque é impossível que ele conseguisse fugir, ainda que ele tivesse arrancado a tornozeleira, dado uma retada na tornozeleira. Como é que ele sai de casa com tudo cercado, vigiado? E com base, ele botou na sentença uma vigília, né, um pedido para que pessoas fossem junto comigo orar pela saúde dele, por justiça, que não era na porta do condomínio dele, era longe da porta do condomínio, que não causou, eu fiz a vigília, não causou nenhuma aglomeração, as pessoas não ficaram lá, não dormiram lá, não permaneceram lá, que já era a nossa intenção de fazer a vigília, todo mundo ir para casa para continuar orando. Eu pedi que as pessoas, no domingo, a vigília foi no sábado, no domingo as pessoas fossem para as suas igrejas, né, que os pastores, os padres, tratassem do que está acontecendo no nosso país, nos cultos, para defender a liberdade religiosa. Então, assim, não tem nenhuma lógica isso. O Alexandre de Moraes queria fazer e fez. É isso que está acontecendo há muito tempo no Brasil. Ele faz o que ele quer, independente da lei, independente das provas que tem no processo de total inocência do presidente Bolsonaro. O senhor pode comentar o processo da anistia? O senhor disse no começo da resposta. Não entendi. O senhor disse que ele não ia fugir, foi a pergunta da colega. Não, óbvio que... Nós não estávamos posicionados. Não, é só falando do início aqui, é totalmente impossível que ele tivesse qualquer chance de escapar, ainda que ele tivesse dado uma retada naquela tornozeleira. E se ele quisesse fugir, ele não tinha ali tentado tirar a capinha, a tampinha da caixinha lá da tornozeleira, ele tinha metido a tesoura na tornozeleira, né? E foi realmente uma confusão mental que a ciência explica o que aconteceu. Foi uma confusão mental por parte dele e eu acredito que tem sido isso mesmo. Vão recorrer? Não entendi. Vão recorrer? O que eles vão fazer? Do quê? Como que vão fazer? Eu não sei, essa parte jurídica eu prefiro que os advogados dele falem. Tá, eu só acredito que eles vão apresentar os embargos infringentes, pelo menos. Não sei aí qual é a estratégia exata, mas a gente está vendo que isso não é um processo, né? Isso é uma farsa que está acontecendo há muito tempo e ele está sendo... As decisões estão sendo com base em quem ele é, não com base no que está nos autos. Tudo um jogo combinado. Como é que está a saúde? O senhor tinha falado, né, da questão do... Não, ele teve crise de soluço de ontem para hoje. Durante a noite. Eu não sei qual foi o horário exato, né, mas parece que o policial federal, alguém que estava ali de plantão, deu a medicação para ele e conseguiu tirar, né, a crise de soluço dele que estava começando forte. Né, e, enfim, eu fico preocupado com isso, porque uma das internações dele aqui em Brasília foi exatamente por esse soluço, ele acaba broncoaspirando um pouquinho de líquido que vem do estômago e isso causa infecção no pulmão. Essa é a preocupação, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa que pode ser letal. Então, mais uma vez, estão brincando de tratar o presidente Bolsonaro de uma forma completamente desumana. E o que a gente está defendendo aqui é humanidade, é fazer com que a pessoa idosa e com comorbidades, que todos têm ciência que ele tem, para que fique pelo menos em casa onde ele tem um tratamento mais adequado. O senhor pode comentar do processo da anistia? Eu tenho que ir. O senhor ontem estava na reunião do PL. Eu tenho uma reunião agora lá na residência oficial da Câmara, tá? Eu vou até tratar disso. Só para orar por ele. Senador Flávio Bolsonaro, ao vivo aqui para a Rádio Gaúcha, a gente repetiu as perguntas aqui, né, para poder fazer esse registro aqui. Agora sim, Gabriel PG, bom dia, que eu vou voltar a me posicionar aqui para a gente continuar acompanhando. Tudo bem, meninos? Oi, Kelly, bom dia, Gabriel, bom dia aos nossos ouvintes. Interessante o que traz o senador Flávio Bolsonaro, porque acho que a gente precisa lembrar que a tornozeleira é um instrumento de confiança, né? O Estado, Kelly, ele só permite que alguém cumpra pena em casa porque presume que a pessoa não vai interferir no monitoramento, né? Não vai tentar romper a tornozeleira eletrônica. Se há indícios de manipulação do equipamento, seja com ferro de solda, seja com um alicate, seja cortando a pulseira, o que não foi o caso aqui, né? Seja com um surto, isso quebra a confiança e dá base para revogar o benefício da prisão domiciliar. É isso que eu quero dizer. Os juízes fazem isso todos os dias com réus comuns. Não é uma invenção para esse caso. Eu entendo o que o senador está dizendo é o seguinte: ele não ia tentar fugir.
Se ele não ia tentar fugir, portanto, por que prenderam ele fora de casa? Ele podia ficar em casa. Mas é que esse é o ponto, né? Não é uma questão de tentar fugir ou não. É uma questão de que esse é um instrumento que necessita da confiança de quem está usando, para que o Estado possa cedê-lo. Independentemente de ter tido um surto ou não, se o réu, se a pessoa, se o preso se mostra inconfiável para usar a tornozeleira eletrônica, revogar o benefício é uma decisão plenamente aceitável do ponto de vista jurídico. É lógico, né? Bom dia, Kelly, bom dia, PG, bom dia, os ouvintes. Bom dia. Agora, me chama muita atenção, a Kelly tentou tirar ali do senador, por sinal, Kelly, o jornalismo no pulo do gato, né? Bom demais. E ele falou que estava indo agora para casa do Hugo Mota, né, Kelly? Para falar a respeito da anistia que voltou para o radar de Brasília com força total ontem. O que eu ainda não consegui. Gabriel, vou te interromper para falar um pouquinho sobre isso, que era esse o objetivo, né? Eu estava posicionada aqui e acabou que o senador gentilmente atendeu a Rádio Gaúcha e depois os demais colegas vieram junto, mas para contar um pouquinho dessa articulação, eu queria que ele falasse, porque ontem eu conversei com muita gente e consegui apurar qual vai ser a estratégia e quais são as novidades em relação àquilo que havia acontecido antes. E aí eu já devolvo a bola para ti, Gabriel, perdão, mas é o seguinte, eles vão tentar, primeiro, cada um dos deputados saiu com uma missão, que é conversar com outros colegas, sabe, tentar convencer. Ontem eram dezenas, algo como 60 parlamentares, tinha gaúchos, o Osmar Terra, o Marcon e também o Sanderson, que vai conversar com a gente logo em seguida. Mas eles saíram com a missão, cada um deles, de tentar convencer mais um, para chegar aos 257 votos. E principalmente, aí tá o que eles sublinharam para mim, é que é tentar convencer os partidos mais de direita, sim, mas mais ao centro, como, por exemplo, União Brasil, o Partido Progressista, o PSD, porque eles acreditam que os mais à direita, que são o PL do presidente Jair Bolsonaro, também o Novo, que esses eles já têm, tal como o deputado Marcel Van Hatten contou no Gaúcha Atualidade. Então, esses já estão nessa estratégia. A tentativa é de fazer com que outros deputados mais ao centro se unam nessa pauta. E a outra novidade é que eles vão pedir para que no momento da apreciação do tema, se o Hugo Mota se entender, aliás, tem reunião de líderes hoje com esta pressão, que no momento da discussão, da votação, seja retomado, se dê preferência, o nome do movimento regimental, preferência ao texto original, que é o texto do deputado Marcelo Crivella. O que diz esse texto? Uma anistia ampla que perdoa toda e qualquer pessoa desde a eleição que se manifestou, que protestou ou que esteve envolvida nos atos do 8 de janeiro. Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu relembro aqui que antes da PEC da blindagem, esse tema estava super em alta, quando eu acompanhei o julgamento do Supremo, no qual o Bolsonaro foi condenado por 27 anos de prisão. Arrefeceu o PEC da blindagem, aquela repercussão negativa, o Congresso ficou ali encalacrado, acabou adormecendo junto à história da anistia. Agora, com a retomada, com bastante força, eles vão tentar. A dosimetria é o texto, né, relatado pelo Paulinho da Força, anistia menor, mas vão tentar dar preferência, Gabriel, ao texto mais amplo, que na prática perdoa todo mundo. De toda forma, o que me parece claro sobre esse movimento é que tanto o Congresso quanto o ex-presidente desistiram de esperar qualquer aceno do Supremo, né, que pudesse deixar o ex-presidente mais confortável, seja uma redução na pena ou então uma prisão domiciliar. Tanto que a defesa do Bolsonaro, inclusive, optou por não apresentar embargos de declaração, né? E agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes decretar o fim do processo ou esperar terminar o prazo dos embargos infringentes. Agora, essa última tentativa aí do Congresso de mobilizar uma anistia seria um último movimento para tentar evitar que o Bolsonaro fique preso ou que vá para outra unidade prisional, mas a gente sabe que não é simples, né, Kelly? Tanto que ontem o presidente Hugo Mota começou uma rodada intensa de conversas com o ministro do Supremo, porque ele quer pautar a redução da pena para os condenados pelo 8 de janeiro, mas quer que isso seja feito sem gerar mais rusga entre os poderes. E como isso aqui é Brasil, pode ser que o plano dê certo, porque ele conta com um aliado de muito peso, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, pelo que eu tenho ouvido aí da turma de Brasília, não pensa em outra coisa que não seja se vingar do governo. Ele tá por não bravo, ter indicado, né, o Rodrigo Pacheco para o Supremo.
Ontem, inclusive, um senador me disse que o Alcolumbre tem dito no cafezinho que topa pautar a anistia em troca de votos contra o Messias na sabatina do Senado. Então, tem um movimento intenso aí, né? Acho que é muito importante essa parte que tu nos relembra, Gabriel, para explicar para o ouvinte. O Davi Alcolumbre queria que o indicado fosse o senador Rodrigo Pacheco. Tanto que o presidente Lula demorou para fazer a indicação do Messias porque estava tentando contornar esse impasse. Fazer com que o Davi Alcolumbre ficasse de alguma forma satisfeito ou não incomodado para não dar problemas nas votações no Senado. E aí a gente teve exatamente o contrário, ele acabou indicando o Jorge Messias, que é da inteira confiança dele, e neste sentido o Davi Alcolumbre ficou bastante contrariado. E a gente tem 2 episódios, esse da contrariedade do Davi Alcolumbre e um rompimento na Câmara do presidente Hugo Motta e do líder do governo Lindbergh Farias. Então a situação para o governo está bastante complicada do ponto de vista da articulação no Congresso Nacional. A ponto de ontem o senador Jacques Wagner, que aí é o líder do governo no Senado, dizer: olha, ninguém vota a indicação do Messias nesse ano. Não vai dar tempo e não tem clima para isso. Por quê? Porque o Alcolumbre está bastante incomodado. E eu ouvi ontem também, Gabriel, não cheguei a ouvir essa questão da troca de votos, mas dos deputados que estavam lá no PL com os quais eu conversei, dizendo: olha, se há um momento para a gente conseguir fazer articulação no Senado, esse momento é esse. Por quê? Porque há esse incômodo, né, esse rancor com o governo. A articulação com o Hugo Motta, essa já está um pouco mais adiantada por causa do que eu explicava no começo, né? De que esse projeto já estava no radar quando do julgamento no STF. Acabou arrefecendo, repito, em função da repercussão negativa da PEC da blindagem. Mas, se o Hugo Motta concordar e pautar essa questão, o problema para os aliados do Bolsonaro é que o texto que tem força e que tem mais apoio, e que inclusive já foi levado a ministros do Supremo reservadamente, é o da dosimetria, que mexe no cálculo das penas, vai fazer com que as penas sejam reduzidas ali numa tentativa de juntar 2 crimes, né? A tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aí torna um só, a pena fica menor, há a possibilidade de um regime semiaberto ou mesmo de prisão domiciliar, mas aí não beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na iminência, como a gente já contou aqui também, de começar a cumprir a pena ao qual ele foi condenado no processo de golpe de Estado. Não só ele, como outros 6 réus. O que falta para isso, já para eu devolver para as análises tua e do PG, falta o fechamento, primeiro, dos embargos de declaração. O Bolsonaro não apresentou, o Flávio confirmou isso, quem apresentou foram outros condenados, e dos embargos infringentes, que esse a gente já pode dizer, vão ser negados, porque tem que ter pelo menos 2 votos divergentes e só teve um. Teve uma jurisprudência que o Supremo formou, inclusive, que é ali no julgamento contra o Paulo Maluf, veja bem. Exatamente, também um político, né? Embargo infringente, que poderia mudar o resultado de declaração, não, é só para esclarecer algum ponto que possa ter ficado confuso, mas o infringente é quando tem pelo menos 2 votos divergentes, por exemplo, o caso do mensalão, né? Tinha mais de um voto divergente em alguns processos, então caberia. Nesse só teve o voto do Fux e aí não cabe, mas as defesas apresentaram, é legítimo também, não devem ser conhecidos. E aí, encerrada essa fase, bom, aí eu digo, né, o fim da linha. O Alexandre de Moraes diz, trânsito em julgado, comecem a cumprir a pena, vai todo mundo, né, cumprir no estabelecimento prisional que o Alexandre de Moraes determinar. PG, eu queria te ouvir também sobre essa questão mais aprofundada da anistia, que me parece uma espécie de sina brasileira ou de um histórico que nós temos de, em nome da pacificação, não é a primeira vez que a gente vê isso, a gente ouve isso, em nome da pacificação é melhor arrefecer, perdoar todo mundo, ou achar um clima de que o país possa ir para frente. É curioso isso, né? Porque o país quer ir para frente sem penalizar ou sem fazer cumprir a justiça. Isso não é de hoje, eu repito, é legítimo que se peça, tá, gente? Ouvimos, né, democraticamente todos aqueles que defendem isso, mas é curioso, no mínimo, para dizer que a gente tem um histórico nesse sentido. Não, sem dúvida, mas tem um caso específico nessa situação que a gente está vivendo hoje. Não sei se vocês concordam, Gabriel, Kelly. É verdade, toda vez que o Brasil lidou com uma tentativa de golpe ou com um golpe bem sucedido, a resposta sempre foi essa, né? Um certo teatrinho da conciliação. Então se firmava um acordo
entre a elite econômica, os militares, uma parte da imprensa, o judiciário junto, e assim o país perdoava os golpistas em nome de uma estabilidade institucional, né, Gabriel? Então, hora de virar a página, é o que se costumava dizer. Agora, me parece um pouquinho diferente. Essa ideia de uma anistia ampla, geral e restrita, ela não apela, no meu ponto de vista, à pacificação. Ela não apela ao equilíbrio democrático, à harmonia entre os adversários. Pelo contrário, pela primeira vez, a anistia, o perdão aos conspiradores, vem de um certo desejo de revanche. A ideia não é encerrar o conflito, Kelly, né? Então, o que eu quero dizer é que o velho discurso conciliador, ele carregava um certo cinismo estratégico, né? Mas havia ali, pelo menos, uma certa encenação civilizatória, né? Todo mundo fingia que o perdão era um gesto nobre e isso até acabava gerando um certo efeito positivo. As tensões ficavam mais aplacadas, né? Os discursos se desarmavam e o país ganhava um tempinho para se reorganizar. Sempre foi assim. Agora, essa anistia ampla, geral e restrita, ela é diferente, ela incendeia o ambiente, né? Porque a meta é enfraquecer o Supremo. Então não tem mais essa de vamos juntar todo mundo em nome de um país próspero e pacificado. Não tem pacificação aqui. É isso que eu quero dizer, né? Essa anistia, ela invade o terreno do judiciário não para corrigir o judiciário, mas para desautorizá-lo, né? Então é um pouco diferente, me parece. A Kelly tem toda a razão, né? Historicamente, o Brasil lida com tentativas de golpe, e golpe que são inúmeras as tentativas de golpe no país, com essa conversinha, com esse teatro da conciliação, que nunca evitou golpes mais adiante, né? Muito pelo contrário, né? A falta de punibilidade, né? A impunidade, ela acaba provocando a possibilidade de virem com golpes mais adiante depois. Mas nesse caso aqui, a conciliação não faz parte da tentativa de anistia. É uma anistia agressiva. Eu acho que tu tem toda a razão, agressiva. Tanto que o Congresso está brigando, né? Isso. Não é uma unanimidade, não tem consenso nesse momento. Não tem um apelo à pacificação, né? À harmonia entre os adversários. Pelo contrário, né? É uma anistia que vai para cima, é uma anistia revanchista, é uma anistia vingativa, né? Então é diferente em relação a tudo que a gente viveu em outras tentativas de golpe, que são muitas no Brasil. E eu concordo quando a gente para pensar de que o país precisa sair, né? Ontem, sair dessa beligerância, dessa discussão agressiva, polarizada. Ontem eu estava conversando com alguns colegas aqui, a gente tem a impressão que desde 2013, desde aqueles protestos, o Brasil nunca mais voltou à normalidade ou à pacificação política. Mas aí, PG e Gabriel, se a gente volta no histórico brasileiro, pegando como referência a série do Collor, o Brasil tem momentos bastante complicados, né, no seu histórico político. É claro que por conta do distanciamento, né, de ter passado algum tempo, a gente tem dificuldade de lembrar que nós já tivemos momentos bem ruins também, momentos recentes, da história recente, bem ruins. Mas é triste falar disso porque a gente tem problemas reais na porta da casa dos brasileiros, né, no cotidiano dos brasileiros. O caso do INSS, os descontos feitos de forma irregular e um desvio que soma quase 6 bilhões de reais, problemas relacionados à nossa economia, a tentativa que deu certo do governo de reverter o que se chamou de tarifaço. Então tem problemas reais batendo a porta, e enquanto eles brigam, né, enquanto os grupos políticos brigam, a gente acaba dando holofote, dando foco a algo que não diz exatamente respeito ao nosso cotidiano, aos problemas reais, a fila da cirurgia, né, a espera por consulta, tudo isso que toca a nossa vida real, concreta. Eu vou aqui saudar os nossos parceiros, porque o timeline acabou começando, né, em função do peso da notícia e da entrevista que nós conseguimos fazer com o senador Flávio Bolsonaro, que encerrou há pouco a sua visita ao pai, ele e o filho Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, que tiveram essa autorização por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, saudando os nossos parceiros, são 10h04
26 minutos. Iguatemi, concorra a 2 Ford Territory no Natal do Bem Iguatemi, onde doar é uma alegria. É bem fácil, viu, gente? Você vai lá, faz a compra, já pega o app do Iguatemi, coloca a notinha fiscal através de um QR Code. A leitura é rápida e fácil. R$600 em compras valem um número da sorte. Na hora ainda ganha direto, viu? Um panetone biscoitê. Natal do Bem Iguatemi, onde doar é uma alegria. Transferência na PUC, peça já sua transferência para a PUC e viva uma experiência universitária completa. Acesse transferência.pucrs.br. PUC, a melhor universidade privada do Brasil. Savar, uma nova identidade mais simples, sólida e única. Savaralto agora é Savar, a mesma excelência, só mais fácil de lembrar. Sicredi, toda a transação financeira no Sicredi gera impacto social. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas, isso é ter com quem contar. E Trend Downtown Home, estilo, conveniência e praticidade a um elevador de distância. Visite o decorado na Azinha 85, Trend Downtown Home, sua vida no centro de tudo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo com o CRVR, a maior empresa de gestão de resíduos do estado, Facta, empréstimo rápido e fácil, e Hospital Moinhos de Vento, redefinindo a saúde no Brasil. E na volta a gente vai contar todos os bastidores da reunião do PL, que inclusive contou com a presença dos familiares de Jair Bolsonaro. Não sai daí. Rubinho, vamos de pneu de chuva? Vamos de seco, confia. Falando em confiar, eu tô pensando em trocar de carro, mas não quero me apertar. Então faz um consórcio da Racon, sem juros, sem complicação. E pra mudar de casa? Faz um consórcio, depois dá um lance e conquista. Mas peraí, quem tá falando? Sou eu aqui, ó. Sou novo na equipe. Eu tô aproveitando para aprender contigo. Contemple sua conquista com Racon Consórcio. Com segurança, com planejamento, conquiste. Natal é tempo de relembrar o que é mais precioso. A nossa história, a nossa família e o talento que marca memórias. Fazer esse presente é como contar uma história. Eles deixam a árvore bem colorida. Falabella, sempre com você em cada experiência da sua jornada. Conheça a Zin. Um novo jeito de investir, criada para você, cooperado Unicred. Com um home broker fácil de usar, você tem na palma da mão uma variedade de opções de investimentos em renda fixa e variável. Assim, você pode criar uma carteira personalizada de um jeito rápido, adequada ao seu perfil e aos seus objetivos de vida. Além disso, você pode contar com o apoio do seu gerente Unicred, com atendimento que você já conhece. Zin, valoriza seus investimentos. Bergamota é bem mais agro. No Rio Grande do Sul, se o inverno tivesse cheiro, seria dela. Tem montenegrina, poncã, caí, pareci. Bergamota é mais economia. Os pomares carregados são renda para mais de 10 mil agricultores. Na propriedade dos Gosler, em São Sebastião do Caí, a produção é tradição de família, que começou há mais de 50 anos. Bergamota é bem daqui. Tá no nosso campo, tá na nossa mesa. É bem mais agro. Acompanhe essa e outras histórias nos veículos do Grupo RBS. Olá, eu sou Gabriel Santana Weiner e eu quero te convidar para conhecer o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, a notícia já vem temperada com a minha opinião. A gente termina o dia juntos, separando o que é barulho daquilo que realmente importa, com clareza e um pouquinho de ironia, porque ninguém merece encerrar o dia de um jeito pesado. Esse é o programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura. Eu te espero toda terça, quarta e quinta-feira, às 18h30, aqui no YouTube de GZH.
Estamos de volta, são 10 horas e 32 minutos. O Timeline se espalha, é apresentado ao vivo de Brasília, ao vivo de Porto Alegre e ao vivo de São Paulo. Nesta terça-feira, Brasília tem uma manhã com um tempo bastante fechado, nublado, choveu mais cedo e agora nós temos temperatura de 21 graus. Não perca a Black Friday do Iguatemi, Black Friday do Iguatemi. É no dia 28 de novembro, você aproveita o estacionamento gratuito. As lojas ficam abertas até mais tarde, até 11 horas da noite, com descontos imperdíveis e máquina de prêmios instantâneos. Aproveite também a promoção de Natal. A cada R$600 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 2 Ford Territory. Até o dia 30 de novembro, você ganha os cupons em dobro. Faz ali a compra, vai juntando as notinhas no aplicativo, chegando aos R$600, você ainda ganha um panetone e concorre a 2 carros, 2 Ford Territory até 30 de novembro, cupom em dobro e aumente as suas chances. É o Natal do Bem Iguatemi, onde doar é uma alegria. E eu relembro, Black Friday Day no Iguatemi no dia 28 de novembro. A gente vai mudar o jazz para a Clínica Alpha Man, excelência em tratamentos para disfunção erétil e ejaculação precoce, e também relembrando um recado muito importante do Hospital Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do PROAD SUS, desenvolveu a primeira polipílula brasileira que tem o objetivo de reduzir a pressão arterial e o colesterol, com foco na prevenção do AVC e da demência. Esse estudo é chamado de PROMOTE, coordenado pela doutora Sheila Martins, neurologista, e está recrutando, buscando novos participantes. Para isso, a gente convoca aqui na Rádio Gaúcha uma iniciativa que é gratuita. Você que tem entre 50 e 75 anos, sem diagnóstico de hipertensão ou de diabetes, mas que tem risco leve a moderado, pressão acima de 120 por 80. Além do uso da polipílula, os participantes vão receber um acompanhamento médico e utilizar o riscômetro do AVC. É um aplicativo gratuito que faz uma avaliação, avalia o risco individual e estimula hábitos saudáveis. Para saber mais, tem mais informações no telefone 51-98041-4454 e serve para ligação ou para WhatsApp, ou você manda um e-mail para projeto.promote@gmail.com. Com Iguatemi, com PUC, com Savar, com Sicredi, com Trend Downtown Home, a gente passa para a nossa próxima conversa, o nosso próximo assunto, que é a reunião do PL, reunião que aconteceu aqui na capital federal na tarde de ontem, uma reunião bem longa, bem extensa, com a presença dos filhos do Bolsonaro, da esposa Michele e de alguns parlamentares gaúchos, entre eles o deputado Sanderson, que está na linha conosco. Deputado, muito obrigada por nos atender, um bom dia. Bom dia, Kelly Matos, sempre uma satisfação falar com vocês. E ontem realmente participamos aqui de uma reunião que foi bastante extensa e intensa. Ficamos mais de 3 horas conversando sobre, basicamente, a prisão de Jair Bolsonaro, sobre esse processo de perseguição que vem acontecendo no Brasil. Não é só o presidente Bolsonaro que está preso hoje, em regime fechado. Nós temos aí cerca de 300 pessoas que ainda seguem presas a partir daquele evento do 8 de janeiro. Nós temos, por exemplo, hoje 3 deputados federais que estão exilados fora do Brasil. Nós temos um número de mais de 200 pessoas que estão exiladas também, autoexiladas, para dizer, na Argentina. Pessoas que também foram condenadas, algumas delas, outras ainda nem foram condenadas, mas que tudo fez com que essas questões fossem tratadas ontem. A nossa bancada é grande, nós elegemos 99 deputados. Alguns saíram, outros entraram. Alô? Estamos lhe ouvindo, deputado. Estamos te ouvindo, deputado. Fique à vontade para continuar. O senhor está falando das pessoas que saíram do país, que a gente diz, né, ou pelo menos que as autoridades dizem que fugiram, o senhor está usando o termo exilados. Exato. Então, o PL elegeu 99 deputados federais, alguns saíram, outros entraram. O Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu 2 novos deputados federais. Nós temos hoje o PL, a maior bancada de deputados federais do Rio Grande do Sul. São 7 deputados federais, com a vinda do deputado federal Osmar Terra
e com a vinda do deputado federal Maurício Marcon. Então, os 7 deputados federais aqui do Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Sul, porque eu estou aqui na Câmara dos Deputados agora, 3 deles participaram da reunião. O nosso líder da oposição, o deputado federal Luciano Zucco, estava num evento, uma reunião, tratando inclusive sobre a anistia em São Paulo, porque o relator do projeto é de São Paulo, é o deputado chamado Paulinho da Força. Paulinho da Força. Então nós ficamos ontem, né, nessa reunião tratando, todo mundo falou, né, o presidente nacional do partido falou, as lideranças falaram e obviamente estavam ali 3 familiares do presidente Bolsonaro, Dona Michele Bolsonaro, o filho mais velho, que é o Flávio Bolsonaro, que é senador, e o filho do meio, que é o ex-vereador do Rio de Janeiro, porque agora ele não é mais vereador, ele renunciou, foi morar em Santa Catarina, que é o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. E de tudo, nós chegamos num consenso de que, primeiro, nós precisamos pacificar o Brasil. Se não vai vir essa mensagem do lado de lá, ou dos governistas, que vem então do lado nosso, da oposição. Isso ficou muito claro. Vamos trabalhar pela pacificação. E na nossa observação, a pacificação passa pela discussão, vejam, não estou falando em votação e aprovação, estou falando iniciarmos a discussão sobre anistia, que tem previsão constitucional, tem autorização constitucional. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação. Nós não estamos tratando aqui de crimes hediondos, nem de tráfico de drogas, nem de tortura, que são os crimes que não permitem anistia. Com isso, fazer com que qualquer pessoa que tenha cometido algum crime de dano, por exemplo, que pague, tanto criminalmente como civilmente, pelos crimes de danos. Agora, não dá para nós aceitarmos, né, deputado? Agentes políticos que nem no processo criminal julgado lá pelo STF conseguiram provar que tiveram algum tipo de envolvimento e mesmo assim foram, no caso do Bolsonaro, condenados a 27 anos de reclusão. É contra isso que nós precisamos jogar luz para tentar resolver e pacificar o Brasil. Isso, deputado, eu sinceramente, não vejo como, só para concluir, eu não vejo como nós apaziguarmos os ânimos sem anistia. E isso que eu queria entender um pouquinho melhor. O que é a pacificação e a apaziguação a que vocês se referem? Porque a impressão que eu tenho pelo que vocês falam é de que não é justo, né, essa é a avaliação, e tudo bem legítima, né? O Bolsonaro cumprir essa pena e aqueles todos participantes do 8 de janeiro também não, enfim. Então me parece que, claro, vai levar a paz para esse lado, para esse pessoal, né? Para um círculo específico da política brasileira. Porque quando se falava em pacificação e apaziguamento de ânimos, normalmente se falava em outras situações históricas que o Brasil viveu, entre apaziguar entre todo mundo, né? Todos os setores da sociedade, todos os setores políticos. Eu queria entender o que vocês se referem à pacificação, porque até a impressão que dá é que só um lado é que vai estar em paz, né? Até porque as pesquisas mostram, inclusive, que a maioria das pessoas é contra a anistia, né? Existe um contingente de pessoas importante, relevante, que é a favor, mas a maioria é contra. Então, esse conceito de pacificação seria bom a gente entender melhor mesmo. Pois é. Eu não vou me basear em pesquisa, porque essa semana mesmo eu recebi um telefonema, uma pessoa fazendo pesquisa sobre quem eu acharia que seria o campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro. Digo, cara, eu não tenho que achar nada. É os times que estão disputando ali. E como é que eu vou dizer? Eu quero que o Grêmio, meu time, né? Então, pesquisa, ela é um vetor, claro, né? Mas não é um vetor absoluto. Nós temos a plena convicção que, enquanto essa anistia não vier, milhões de pessoas, e não estou falando de 1 milhão, nem de 2 milhões, nem de 3 milhões, eu estou falando de 50 milhões de brasileiros que querem anistia. Ou eu estou falando aqui uma mentira? Claro que não. Claro que o Brasil está dividido. A prova disso é que o resultado das eleições, como é que foi? Empatado. O Lula venceu 0,9% a mais de votos que o Bolsonaro. Bem, aí teve toda essa situação daquela baderna que nunca contou com o meu apoio e nunca vai contar,
porque política e democracia tem que ser levado com muita seriedade e responsabilidade. Não vai ser quebrando as coisas que nós vamos resolver. Mas aquela baderna que descambou para um quebra-quebra foi utilizada politicamente pelo governo, pelo petismo. E aí que está errado. Pegaram pessoas que nem aqui estavam, não estavam em Brasília e condenaram-nas a 15 anos de cadeia. Tá, mas por que a anistia vai pacificar, deputado? Desculpa lhe interromper, vai pacificar esses 50 milhões de brasileiros que não aguentam mais tanto esgarçamento por parte de um ministro do STF. Ah, tá, vai pacificar para um lado mesmo. A minha avaliação tá correta, então. Sim, qual é a alternativa? Tu acha que nós queremos fazer o apaziguamento do lado do PT? Não, quando se fala em pacificação... Eu nem vou tentar. Agora, vocês não concordam comigo? Se nós conseguirmos acalmar os ânimos de 50 milhões de brasileiros, isso já não é um passo importante dado? Mas e se isso acirrar o comportamento dos outros 50%? Bem, até hoje esse outro 50% diz que o Lula é inocente. E o senhor, eu trabalhei até entrar na política aí do lado da 0 hora, na Polícia Federal. Atuei, inclusive, em fase da Operação Lava Jato, e eu sei o tamanho da corrupção que foi realizada no Petrolão. E se tu falar com qualquer petista, vão dizer, não houve o Petrolão. Nunca houve, se foi uma invenção. Então, eu não vou, e não tenho capacidade, ninguém vai ter capacidade de querer apaziguar a esquerda. Dizer assim, petismo, os caras estavam lá comemorando agora com o champanhe na frente da superintendente da Polícia Federal. Né? E aí fomos ver, uma das que estava lá abrindo champanhe era uma vereadora do PT que veio numa reunião com dinheiro público, pago com dinheiro do contribuinte. Ela, não sei, numa folga, foi lá na frente da superintendência da PF com uma champanhe para fazer o quê? Sim. Porque quem é que comemora quando isso acontece? Só quem quer o caos. Mas, deputado, só para fazer aqui uma parte, quando o Lula foi condenado, também teve fogos de artifício condenando, e eu tô dizendo, eu também concordo com o senhor que não tem que vir aqui para frente para fazer algum tipo de manifestação que possa ser agressiva, ou tal como foi na vigília, né, que a gente comentou, inclusive, mas só para fazer um contraponto, quando o Lula foi condenado também teve comemoração, teve fogo de artifício, teve tudo isso. Eu queria perguntar para o senhor, deputado, e agradecendo muito a sua gentileza de conversar com a gente, de contar o que está acontecendo, sobre esse movimento da anistia. Dentro dessa reunião, vocês definiram algumas linhas de atuação, como, por exemplo, cada um de vocês tentar convencer um a mais. E aí estão os partidos de centro, porque o senhor fala corretamente, né, que 50% da população brasileira votou no Bolsonaro, ou um pouquinho menos do que isso, que o Lula venceu a eleição, mas dentro desse grupo não tem só pessoas posicionadas bem mais à direita, como é o caso do PL, ou até do Partido Novo. Tem grupos políticos que são, né, que votam no PSD, no Partido Progressista, no União Brasil, e que são um pouquinho mais ao centro. Então, como é que vai ser esse trabalho de convencimento para esses partidos especificamente, que não necessariamente estão conectados com a anistia ampla? Me parece que eles admitem e votam a dosimetria, que é a do Paulinho da Força. O Congresso Nacional tem que ser, pelo menos, ou deveria ser, a casa do diálogo. E alguns nos acusam, mas vocês são de extrema direita e não conversam com ninguém. Não é verdade. Isso não é verdade. Eu mesmo tenho me dedicado, e outros deputados têm se dedicado, a construir uma saída para que o Brasil volte à normalidade. Ou nós estamos numa normalidade social? Claro que não estamos. Agora, nós, nesse projeto da anistia, nós conseguimos 311 votos para aprovação da urgência. E conseguimos 311 votos porque cerca de 160 deputados federais do centro votaram a favor. Disseram, não, realmente, nós precisamos apaziguar. É claro que a esquerda não quer apaziguamento. É claro que eles não querem. Porque o caos, para eles, interessa. Até politicamente é bom. Para identificar um inimigo. Olha, o inimigo do Lula e do governo é o PL, é o Novo, são os partidos da direita, né? Mas não é assim que nós imaginamos
que o Brasil vai conseguir sair dessa crise. Deputado, o senhor eu concordo que a esquerda faz isso mesmo, fica apontando o inimigo, mas vocês só fazem isso também, né, deputado? Vamos ser francos, assim, o que eu quero dizer é que a gente falar sobre apaziguar, sobre pacificação, é uma conversa que soa um pouco hipócrita mesmo, porque o senhor mesmo está dizendo que o outro lado não tem que ser pacificado, que o outro lado é um bando de baderneiro. Mas o outro lado também, da mesma forma, diz que vocês são inimigos. Enfim, é uma conversa que não avança, né? É sempre esse papinho aí do outro lado tá errado, o outro lado é o demônio, o outro lado é o... E aí, eu que lhe pergunto, quando é que nós vamos ter um país pacificado? Um pouco menos centrado em apontar quem é o inimigo, quem é o vilão, e um pouco mais centrado em talvez encontrar algum tipo de caminho um pouquinho mais unido para que a gente possa arrumar para um momento um pouquinho melhor, porque ninguém mais aguenta essa polarização, deputado. É o PG? É o PG. PG. Eu não falei em nenhum momento. Quando é que tu está dizendo que eu chamei a esquerda de baderneira? Eu não falei em nenhum momento. Não, o senhor disse agora, deputado, que eles não adoram tem diálogo com a esquerda. Que o caos para eles é bom, que eles só querem o caos. O senhor disse. Sim, mas eu não falei que eles são baderneiros. Bom, então desculpa. O senhor falou que eles gostam do caos. Desculpa, me corrijo então. Trabalham pelo caos. Tá. Não é baderneiro. Bem, tá, nós não vamos, eu sinceramente não acredito que haverá pacificação sem anistia. Os 311 votos obtidos aqui na Câmara dos Deputados, apontaram para isso. Quando nós aprovamos o requerimento de urgência. Hoje, de manhã, nós tivemos uma outra reunião com a oposição. Agora tem lideranças nossas, por exemplo, reunidas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, com lideranças do Senado, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, inclusive, como o presidente de toda a Câmara dos Deputados, tem falado com vários segmentos, inclusive com ministros do STF. Então, nós buscamos, sim, o diálogo, a pacificação. Agora, não dá para esconder, e isso ninguém vai esconder, a tentativa de continuar no esgarçamento. Vejam agora, nós tivemos semana passada a votação aqui do projeto antifacção, e várias narrativas, eu conheço essa matéria, várias narrativas foram colocadas pela esquerda, pelos governistas, para enterrar o projeto. Eles apresentaram o projeto, mas eles não queriam votar. Era só para jogar para a torcida. E aí nós tentando argumentar, qual é o texto que não está bom, qual é a parte do texto que não está bom para nós fazer a correção, porque eu até ajudei o deputado Guilherme Derrite, tenho relações muito próximas com ele. Então tá, governo, líder do governo, que é o tal de José Guimarães, deputado José Guimarães, está aqui o texto, aonde o senhor quer corrigir? Não, eu não quero votar, eu quero votar o texto do governo. Tá, mas o Congresso tem capacidade, tem legitimidade, tem propriedade para fazer alterações que ache necessário. Não queremos votar só o texto do governo. Se isso aí não é intransigência, é o quê? Não. Deputado, eu queria pegar o senhor mencionou, né, a sua trajetória e consolidada de fato, né, tanto que foi eleito na polícia, que é uma instituição que a gente tem muito respeito e que trabalha justamente contra a impunidade, né, prende criminosos, faz um trabalho investigativo importante, assegura o cumprimento da lei. Eu queria lhe perguntar bem objetivamente e honestamente, anistiar todo mundo não se aproxima de algo como impunidade? Não. Aqueles que foram, por exemplo, condenados não. Aqueles que foram condenados, por exemplo, por dano ao patrimônio, já cumpriram mais de 3 anos, já estão presos há 3 anos. Além das questões civis, que a AGU moveu e cada um não vai fugir, porque a anistia é questão criminal apenas, não tem relação nem eleitoral e nem civil. A anistia criminal não vai gerar impunidade, porque qualquer um que tenha quebrado, por exemplo, uma vidraça, primeiro, já cumpriu a pena. Porque a pena máxima para quem comete um dano é 1 ano de detenção, não é nem reclusão. Segundo, os prejuízos já estão sendo cobrados pela AGU. Agora, só o que não dá é para cair nessa, que eu tenho dito, nessa pedalada criada pelo PT para tirar Jair Bolsonaro e os líderes da direita do cenário político de 26. Impunidade foi o que aconteceu quando tiraram corruptos. E aí eu não vejo ninguém falar contra isso. Quando tiraram corruptos que foram presos com malas e malas de dinheiro e botaram na rua, inclusive um deles concorreu à presidência da República.
Deputado, quero falar Então, rapidinho sobre isso. Bem objetivamente, a reunião de vocês ontem tinha o objetivo de alinhar o discurso de defesa, né, do ex-presidente, mas teve muita lavação de roupa suja também. O que o eleitor pode esperar do PL na eleição do ano que vem, já que o Bolsonaro inevitavelmente não estará na urna? Vocês vão conseguir chegar a um nome de consenso? Temos 1 minuto e meio, tá? Obrigado. Jair Bolsonaro é o líder do PL, é o líder da direita, é o homem que foi presidente da República, que vem sofrendo, ou sofreu 4 anos de intervenções do STF. Todas as semanas nós recebíamos, eu era um dos vice-líderes do governo, recebíamos ordem do STF para fazer ou não fazer alguma coisa, algo que agora não acontece. 3 anos de Lula e não veio uma ordem mandando fazer ou não fazer no governo Lula. Mas no nosso governo era toda semana. Bem, Deputado, vou lhe interromper porque vai falar o Carlos Bolsonaro aqui, eu estou na Polícia Federal, vou pedir a gentileza, o senhor foi muito realmente, né, gentil para nos atender, mas a gente vai ouvir o Carlos Bolsonaro agora, o senhor está convidado a permanecer, ou então, né, se já quiser encaminhar os seus trabalhos e nos dar tchau aqui também está tudo certo, porque a gente vai ouvir o Carlos Bolsonaro Kelly, agora. Eu vou lá que nós estamos tratando agora aqui da PEC da Segurança Pública, estamos ouvindo o governador do Rio de Janeiro, inclusive o Carlos... Está falando o Carlos Bolsonaro. Peraí. Pessoal, vou continuar falando aí, pessoal, por favor. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Extremamente sensível. Está devastado psicologicamente. E a nossa função é entrar ali e dar força para ele. Eu acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para manter forte. Há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda. Mas eu consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento e outras oportunidades virão e fico aberto à disposição dos senhores aí. Como que está a saúde do presidente, tanto física quanto emocional? A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, né? Isso é um processo que eu acredito que seja premeditado. Mas a gente está aqui para fazê-lo, não desistir, e esse é o nosso papel. Por mais que premeditem, eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está se alimentando, vereador? Chegou comida hoje? Como é que tá? Eu conversei com ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal, e isso é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo aí do jeito que tem que ser mantido, mas eu acho que isso uma hora vai acabar. E uma hora vai acabar. E uma hora isso vai acabar desaguando num momento que pode ficar ruim para ele. E isso preocupa muito a família. O Flávio disse que ele teve outra crise de soluço. Alguém se preocupou com ele? Alguém levou ele para algum lugar? Eu fui para a salinha ali com ele. Ele fica sentado do lado de uma mesa, eu fico do lado da outra. A gente bateu um papo ali de pai para filho. Momentos emocionantes, onde ele chora. E a gente tem que manter ele de pé. Ele chorou na visita? Chorou na visita. Ele considera uma injustiça gigantesca, como eu também considero. Você vê uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa de golpe. Tentativa, vereador? Posso falar? Posso falar? Uma tentativa de golpe que não existiu. Uma passagem de comando para o governo dos comandantes militares em dezembro, que aconteceu. Janeiro ele já não estava aqui. No dia 2 de novembro fez uma live para a desmobilização das pessoas. Dia 30 de dezembro ele fez outra live para continuar a desmobilização das pessoas, porque não havia acabado ali. E é tudo um circo armado que não tem nexo nenhum ter acontecido. Cadê a minuta? Eu não vi minuta, né? Cadê a minuta? Vocês têm acesso à minuta? Ele não tinha nem que estar com tornozeleira. Mas ele olha só. Você não tinha nem que falar em tornozelo eletrônico, porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado.
foi denunciado. Ele não foi denunciado no processo. O processo era do Eduardo e o Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. E ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga. Então é totalmente ilegal desde o início. Eu falo isso, inclusive, não para defesa dele, inclusive dos senhores. Os arroubos que estão sendo acometidos contra uma pessoa, uma hora vão chegar nos senhores. Quem acha que isso não vai chegar, vai chegar. Mas ele falou a respeito de ter usado ferro, isso? Ele comentou sobre a tornozeleira na visita de agora? Como é que ele tá? Não comentou com a tornozeleira. O que ele já falou anteriormente é que ele estava perceptivelmente, inclusive falado pelos colegas dos senhores na televisão, num estado que não é normal. E é uma prova de que não houve fuga, tentativa de fuga, foi que ele não rompeu a correia. E tão logo os órgãos responsáveis terem detectado o que aconteceu, a tornozeleira dele foi trocada. E o que ele foi fazer? Ele voltou a dormir. E apesar disso, além disso, no dia 21, já havia determinação da Polícia Federal para a prisão dele, frente ao fato ocorrido da tornozeleira, que foi no dia 22. Então só foi um adendo a mais que colocaram numa decisão que já estava feita muito antes disso, e é o processo que vem ocorrendo em relação às ilegalidades desde o início. Os senhores sabem disso. Carlos, a vigília, ela foi um dos motivos citados para cumprir a prisão preventiva do Bolsonaro. Depois disso, você pretende sair na rua e convocar mais pessoas para continuar com esse manifesto? Pessoal, o que é vigília? É você ter a livre liberdade de culto religioso. Eu participei da vigília ali, como inúmeras outras vigílias já aconteceram, e eu participei de inúmeras outras vigílias também. Por que nada disso aconteceu anteriormente? Você via carreatos acontecendo. Eu acredito. Eu não sei, eu não conversei com ele sobre isso. Tá vendo só? Ele interrompe, a gente perde a vigília. É uma afronta, nitidamente é uma afronta ao culto religioso. Eu participei da vigília ali, junto com meu irmão e com outros parlamentares, com dezenas de outras pessoas. É um movimento de fé. E está caminhando, infelizmente, para um estado onde que você não tem a liberdade religiosa garantida. E isso é extremamente perigoso. Sinal marcou 11 horas, está aí registrada a palavra do vereador Carlos Bolsonaro, que acabou de encerrar sua visita aqui ao pai na Superintendência da Polícia Federal. Gabriel, querido, um beijo, PG, beijo, até amanhã. Tchau, gente, beijo, até amanhã. Até amanhã. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 11 horas. Incêndio no Ministério da Igualdade Racial em Brasília deixa ferido com queimaduras e ao menos outras 2 pessoas com intoxicação por fumaça. Sobe para 6 o número de municípios catarinenses com decreto de emergência após estragos causados por chuvas nos últimos dias. Polícia da França confirma a prisão de mais 4 suspeitos de roubo no Museu do Louvre. Joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares não foram recuperadas. Sol com algumas nuvens em Porto Alegre, agora faz 26 graus. A terça-feira será de sol e tempo firme no Rio Grande do Sul. As temperaturas sobem e a máxima pode chegar a 30 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita para o credor. Trânsito. Trecho de obras na BR-116, de Esteio para Sapucaia do Sul, causa retenção rumo ao interior. No sentido contrário, a 116 tem outro ponto de lentidão em Canoas, na altura do viaduto da Avenida Inconfidência, também é por causa de obras. Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Destaque da hora. O IP Saúde publicou hoje um edital que oferece 10.460 vagas para novos médicos no sistema. O programa Mais Assistência quer aumentar a rede de profissionais em cerca de 40%. Os postos são oferecidos em 356 municípios gaúchos para 42 especialidades. Os profissionais podem se inscrever entre 8 de dezembro e 9 de janeiro. O objetivo do IP Saúde é aumentar a presença
presença de médicos no interior do estado. O edital está publicado nos sites do IP Saúde e da empresa responsável pela avaliação, a Legale Concursos. A farmácia distrital Bom Jesus em Porto Alegre vai funcionar em novo endereço a partir de 1º de dezembro. A atual unidade está fechada desde ontem para a mudança. De acordo com a prefeitura, o novo espaço vai operar na Avenida Protásio Alves, 7.211, a cerca de 800 metros da atual localização. O local vai mudar de nome para Farmácia Distrital Leste. Até a reabertura, usuários podem retirar medicamentos nas farmácias distritais Sarandi e IAPI. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha ao meio-dia. Da redação, Felipe Baques.